Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui já esteve com a gente umas 2 vezes, pelo menos, que eu lembro assim. O Ricardo Ripa, ator, diretor, escritor, locutor, é um cara com a vida totalmente dedicada à comunicação, não importa a linguagem, a arte, a plataforma. Ele está aí, eu acabei de ver um anúncio de uma peça com ele, então vamos chamar o Ripa aqui para um papo. Ripa, como ele é conhecido no meio. Feliz Dia Novo, Ripa! Valeu, Irineu, muito obrigado. Prazer estar aqui com você de novo. Estamos com óculos combinando, né? Você de vermelho e de azul. Eu agora sou o cara dos óculos, cara. Não tem jeito. Você está com vários. Eu fiquei ouvindo você fazer a apresentação, fiquei pensando assim, puxa vida, será que as pessoas que têm essas várias atribuições se é porque são multifacetadas, é porque realmente não deu certo em nenhuma delas, então o cara vai tentando aqui, tentando ali, tentando lá. Não, no seu caso não viu? No seu caso deu certo. No meu caso, sim. Aí não deu certo nenhum. Eu vou fazendo o que vai pelo caminho. Mas conta aí. Olha, dentro você dessas funções tem uma aí, diversidade mesmo. Eu tenho mesmo, eu sempre fui, porque eu venho, inclusive eu venho da arquitetura ainda, né? Quer dizer, eu era arquiteto, tive escritório, depois que eu fui para a área artística, assim, assumi essa vocação artística, e aí acabei aprendendo a fazer um pouco de tudo, que eu acho que é uma premissa do artista brasileiro, né? Que eu acho que, como a gente tem mecanismos para se autoproduzir, desde que você saiba como eles funcionam, então, e que você tem alguma destreza aí em outras áreas, né, você acaba entendendo um pouquinho de cada coisa e tal, né? No meu caso, eu também gostava de escrever, então eu, junto com isso, produzi alguns textos. Aí chega uma hora também que você quer experimentar dirigir seus próprios textos, e aí você se arrisca na direção, e montando coisas, principalmente em teatro, você também fica mais simples você fazer outras funções. Como eu era arquiteto, acabei virando também cenógrafo, e assim foi, né? Produzir coisas para mim mesmo, dirigir coisas minhas e de outras pessoas, e depois passei a produzir também em cinema. E durante a pandemia, né, já que você citou a questão do como é que vai ser a coisa aí, vamos dizer como é que está a coisa pós-pandemia. Durante a pandemia eu produzi curtas-metragens dentro de casa, assim, com o celular. E, para minha surpresa, esses curta-metragens foram premiados aí ao redor do mundo e tal, e foi muito gratificante, assim. Acabou virando currículo para minha produtora. Era uma coisa que eu fiz despretensiosamente, mas como deu certo e teve premiações e tudo, e festivais internacionais, não sei o quê. E aí, hoje em dia, um dos carros-chefes da área de audiovisual da minha empresa é o meu currículo em curta-metragens também. Pois é, eu tenho acompanhado isso daí. Bom, é um desafio, todo mundo fala, todo artista que a gente ouve nas várias áreas, como é difícil empreender, essa palavra tão da moda em outras áreas, empreender no ambiente das artes, ainda que ele produza muita riqueza e precisa de muitos recursos, além de recursos, talentos, né, para engajar, para usar também termos lá do outro lado, mas para conectar com pessoas, com audiência. É um desafio grande e é legal quando tem bastante gente participando. Mas que bom que você tem essa versatilidade e consegue viabilizar tantas ideias. Além do que, você também é um ator que trabalha em produções de teatro, de novela, de cinema, né? De vez em quando aparece você em alguma cena nova, com barba, sem barba. É isso aí, né? Eu tenho sempre assim, eu me sinto, sabe, Irineu, basicamente, dentro dessa gama de coisas. Outro dia até me perguntavam, mas você é o quê? Eu sou um ator. Ponto final. Entendeu? Agora, dentro desse quesito, se eu fosse só ator na minha vida, eu estaria feliz, estaria realizado se eu tivesse bons papéis para fazer e etc e tal. Mas como a vida não é lógica assim, você acaba procurando, gostando e até ansiando por algumas outras realizações em outras áreas. Mas eu tenho uma alma de ator. Então, quando você fala assim, te vi naquele papel, naquele outro, então, não sei o que, eu costumo dizer que o maior elogio que você pode fazer
para um ator é dizer que você não reconheceu. Pô, era você, eu não te reconheci. Eu falei, graças a Deus, quer dizer que o seu trabalho está ótimo. Né? Mas você Então, falou uma coisa bem interessante, até fazendo analogia, todo mundo está acordando agora, vai trabalhar numa atividade e outra. Eu também não consigo me explicar mais por causa da multiplicação dos meios, mas aonde eu me sinto bem, eu acho que eu estou nesse lugar todos os dias, eu sou um comunicador. Onde eu estou, ou eu tô no rádio, o rádio não sai de mim, quer dizer, porque é o lugar onde me realizo como um ser social, como propósito, como alguém que tem a sua autoria naquilo que fala, que tenta conectar, que tenta conciliar ideias, tenta elaborar o mundo de uma maneira um pouquinho mais objetiva do que você com a arte, né, com textos de ficção, ou às vezes mesmo de provocação, a gente que exerce uma comunicação livre, que conversa com as pessoas de manhã ainda, quando a audiência está quase dormindo, né? A preocupação do ator ou de uma palestra é quando a plateia dorme enquanto você faz. Agora eu não. A pessoa está dormindo. Gente, né? A pessoa está dormindo, eu chego aqui, oi, feliz dia novo, acorda que o dia é seu, o tempo é seu, enfim. Eu pego a pessoa assim, nesse lado, mas enfim, você tem que trazer a pessoa para a sua própria jornada, para a sua própria vida, acordar o próprio talento. Então, mas enfim, isso é uma coisa que o rádio me deu. Então, se eu estou num palco, numa palestra, se eu estou falando na internet, como é o caso agora, se eu estou nas rádios, que tem até algumas rádios transmitindo a gente agora, é o mesmo Irineu, eu não tenho como desvincular isso. Então, acho que tudo que eu faço está alinhado a esse um só, ainda que a gente tenha meios diferentes, né? É claro, eu acho que isso tem a ver muito com a vocação das pessoas, né? Como essa sua vocação é tão assim importante, clara, que de comunicador, você acaba conseguindo direcionar todas as suas outras atividades e canalizar para isso. Até certo ponto, eu diria que comigo não é muito diferente, porque quando você escreve, por exemplo, você também tem que se colocar no lugar daqueles personagens. Não adianta você só partir para uma coisa que eu tinha um amigo que falava que você deve sempre procurar as coisas que você escreve da ficção e tal, dentro de si. Você não pode procurar fora, que se você procurar fora está errado. Você pode escrever sobre Marte, mas esse Marte existe dentro de você, não fora. Se você for querer buscar fora ou no do outro, não funciona. Isso tem a ver também com essa multiplicidade de coisas, mas também de concentrar no que é a sua vocação principal. E isso eu acho que vale para todos em qualquer profissão, né? Aí a gente tem essa, não sei se é fantasia, se é uma brincadeira, quem teve a felicidade de manter isso de criança, que a gente tem muitas vidas, então a gente pode exercer muitas vidas. Tem gente que faz isso com brilhantismo, né? Um Fernando Pessoa consegue ter alter egos com personalidades tão diferentes uma das outras e todas são boas, mas no fim elas se conectam também, a gente acaba chamando todos eles de pessoa, né? As pessoas no pessoa, né? Com certeza. Então é isso, eu agora estou com um trabalho novo, né? E até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Foi um trabalho que foi difícil a gente conseguir viabilizar, e aí eu resolvi fazer uma vaquinha, né? A gente chama agora de crowdfunding, né? Mas é a famosa vaquinha para passar o chapéu, né? Só que hoje em dia você tem ferramentas melhores, né, para fazer isso na internet, né? Então você tem sites especializados nisso, que no nosso caso é o site lá do benfeitoria.com, e eu nunca tinha feito via sites, né? Então tive que também entrar lá, estudar, e dentro disso que a gente fala, a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Sim. Então eu tive que me estruturar e estudar um pouquinho, porque não é só você entrar lá, criar um site, faz, não vai acontecer nada, não vai dar certo. Então a gente tem que se preparar para ter mais chances de viabilizar o que você pretende, né? Então agora a gente está com esse espetáculo. Isso vem a ser o seguinte, uma vaquinha ou um crowdfunding, você conta uma ideia para as pessoas que você precisa
montar um espetáculo, um projeto, e você coloca ali o propósito dele, e as pessoas vão colaborar, vão cooperar, vão investir nisso, né? Em vez de buscar um patrocinador, a gente vai buscar o público como patrocinador, e às vezes tem devolução, às vezes por colocar mesmo aquela história, né, no fluxo. É um meio bacana, né, de trazer as pessoas para se Eu acho, envolverem, porque né? assim, bom, no caso deve ter várias características de outros projetos, mas no caso da nossa, a gente está tentando viabilizar o espetáculo como uma espécie de uma venda antecipada de ingressos. Então, por exemplo, todas as cotas de apoio dão direito a ingressos. Então, isso faz também com que, se a gente conseguir viabilizar o espetáculo dessa forma, você também já teria pelo menos as primeiras apresentações com o público, porque o público que Sim. apoiou já tem o ingresso. Então, e eu acho bem honesto também, porque é o que você tem para vender, né? Você tem para vender É. o ingresso e tal, e é justo. Então, quer dizer, se você, mas não é só pedir uma coisa, estou te pedindo sim uma cota de apoio, mas estou te dando também o que eu tenho para vender, que é o que a Cacilda Becker sempre falava, né? Não me É, peça de graça, a única coisa que é. eu tenho para vender aqui, no caso do ator, é o ingresso, né? Então, as pessoas às vezes querem saber, querem convites, querem isso, aquilo. Nesse caso não tem como. Eu não tenho patrocínio, meu patrocinador não existe, né? Mas esse Então, projeto que você traz agora, que você vai trazer para o teatro, ele tem uma história sensível. Como é que é o nome? É Um Simples Judeu. exatamente, é um texto do suíço Charles Lewinsky, e ele é inédito no Brasil, é um monólogo, né? Então aí também já é uma ousadia minha de querer me arriscar novamente num monólogo. Já fiz 2 monólogos na minha vida, mas há muitos anos atrás. Então agora também estou me desafiando novamente a fazer um monólogo. E esse texto, ele é um texto, eu acho muito interessante e muito oportuno, porque embora ele, claro, tenha uma temática judaica, ele trata muito de relações humanas, quer dizer, trata da história e desse personagem, de como ele enxerga a condição dele dentro das relações com a religião da qual ele faz parte, mas também com os familiares, com os ancestrais, com a família. E isso é uma coisa do ser humano, isso não é uma coisa de religiões específicas, né? Pra você ter ideia, esse mesmo espetáculo ficou 5 anos em cartaz na Argentina, e agora acabou de ficar 5 anos, e ele foi acompanhado por plateias muito diversas. Ele não foi acompanhado só pela colônia judaica, nem poderia, não teria ficado 5 anos em cartaz É verdade. com sucesso se fosse um espetáculo específico para a colônia judaica. E nem específico para Tempos de Paz também, porque eu acho que é uma das coisas que a gente sempre se pergunta, porque a peça é uma dramédia, né, que a gente chama, um drama, né, porque tem lá as situações dele, mas ele tem sempre o que as pessoas chamam de humor judaico, né, que é uma coisa muito típica de algumas obras. O Woody Allen tem muito e tudo. É. Então, acaba virando, em muitos momentos, acaba tendo um contraponto cômico forte. E aí as pessoas falam, mas você vai brincar no meio de uma situação tensa que está todo mundo vivendo, até com retorno de antissemitismo e tal, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho que sim, porque é exatamente o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter uma leveza dentro das coisas e principalmente, a gente tem que ter uma informação clara, precisa. Então, quer dizer, porque as pessoas têm interesse em conhecer a cultura judaica e outras culturas, com certeza, né? Então, isso é instigante. Eu acho que todo mundo tem. Eu mesmo tenho muita curiosidade para esses temas, né? E foi assim que eu fui parar nessa peça em especial. Então, e acho também que isso pode ser análogo a várias outras coisas, né? Quando você fala hoje em dia em intolerância, a intolerância não está ligada à colônia judaica. Você tem intolerância religiosa, né, em várias outras religiões, até na cultura muçulmana também, quando você vê as pessoas muçulmanas atacadas disso, daquilo, quer dizer, ou seja, eu acho que o cidadão, o cidadão quer viver, o cidadão quer ser feliz, quer poder exercer sua liberdade e criar sua família e etc. São valores comuns a todos, né? Então, eu acho que dentro dessa pluralidade que é a sociedade brasileira, acho fundamental falar tanto do específico quanto
do geral, porque o específico também compõe a cultura brasileira. A cultura brasileira é composta de índios, sim. de judeus, de muçulmanos. Essa é uma das maiores riquezas que nós temos, de umbandistas, e não só de religiões, mas de gêneros diferentes, de escolhas sexuais diferentes, de tudo. Então, quer dizer, eu acho que essas são situações análogas nessa peça. Eu não estou falando, por exemplo, do ataque aos templos umbandistas, mas é análogo, entendeu? Sim. Eu não estou falando do ataque aos travestis na Praça da República, mas é análogo, porque tudo que não representa a maioria e tal acaba sofrendo preconceitos. E para combater o preconceito, para mim, nada melhor do que o teatro, nada melhor do que a coisa lúdica, a informação precisa, e que a pessoa vai e também pode apreciar, se divertir e se informar também. Pois é, ela tem um caminho ali para refletir e expandir essa reflexão para o tema da própria realidade também. Não precisa estudar tanto para entender que nós somos filhos de uma cultura judaico-cristã. Nós Uhum. fomos colonizados pelos cristãos apostólicos, católicos daquele jeito, e eles vêm da cultura judaica, mas enfim, é uma longa história que É uma não longa cabe aqui. história. Mas a história da tolerância ou da intolerância ou das perseguições está aí nesse caminho já da É, idade antiga até o monoteísmo, mas enfim, é uma longa história. Mas esse simples judeu, ele está situado assim, essa história em que época? O século passado? original, a gente ainda não sabe, porque estou em pleno processo de ensaios, né? A gente ainda não sabe se a gente vai situar numa época precisa. A peça foi escrita pelo autor para ser ambientada no início dos anos 2000, antes Tá, da primeira década, na primeira década dos anos 2000, entendeu? tá. E ela basicamente se passa num momento. Vou dar só uma sinopse rapidinha. Assim. Esse personagem é um personagem judeu, né, claro, como o título diz, e que ele é jornalista. Então, ele, em determinado momento da carreira dele, ele é convidado, ele mora em Hamburgo, e ele é convidado, nessa época, dos anos 2000, a dar uma palestra numa escola não judaica para alunos de primeiro grau, onde o professor quer exemplificar ao vivo o que é um judeu, como é ser um judeu. Então, ele quer que ele vá lá dar uma palestra sobre o que é ser judeu. E ele acha um absurdo isso. O convite é educadíssimo, tudo e tal, mas ele acha esse convite quase uma aberração. Fazer, como que eu vou lá explicar uma coisa que é como se então você vai estudar hoje os judeus, amanhã os dinossauros, quer dizer, porque tem esse humor judaico, ele não se sente, não dá para ser assim. Então ele passa a peça inteira justificando por que ele não pretende ir ao atender a esse convite, né? Só que ao fazer essa justificativa, ele é obrigado a rever toda a história dele. A história da família, a história dele que ele já está separado da mulher, porque da onde ele veio, por que é que ele está em Hamburgo, né? Porque no pós-guerra, né, muito poucos judeus optaram por retornar à Alemanha no pós-guerra, né? E ele, por acaso, não por acaso, mas ele é da família de uma pessoa que fez essa opção. O pai dele optou por, no pós-guerra, voltar à mesma cidade de onde ele tinha saído, né, para fugir do nazismo. Então, dá para imaginar que no pós-guerra tinha poucos judeus na Alemanha, né? Então, era, entre aspas, justificável que esse convite fosse feito, porque realmente não tinha muitos para exemplificar, mas ele fica analisando a condição dele de judeu e rever toda a história dele de uma maneira muito bem-humorada. E com isso ele acaba mostrando também ao público toda essa questão, não só a questão dele como judeu, mas principalmente, isso é que eu acho que é o mais importante, a questão dele com a família, a questão dele com a história, a questão dele com os amigos, a questão dele com como ele entende a vida, entendeu? Porque eu acho que, no fundo, se você for pegar qualquer peça, pegar os clássicos, se pegar Shakespeare, Chekhov, qualquer clássico, tudo bem, aquilo pode ser ambientado na Inglaterra, na Rússia, onde quer que seja, mas não é da Inglaterra, da Rússia que está se falando. Está se falando do ser humano, né? Quando você fala, é um clássico, por que é um clássico?
É um clássico porque chega a um cerne de uma questão como ser ou não ser. Esse aqui por isso é um clássico. Não é porque se passa na Dinamarca, não é, Isso. entendeu? É por isso que se torna um clássico. Então eu acho que é isso que as pessoas precisam entender também, e é por isso que foi acompanhada essa peça por pessoas tão diversas, e que eu pretendo que seja também. Eu adoraria ter na plateia as pessoas muito diversas também, e que a gente possa discutir depois do espetáculo, conversar e tudo, como o teatro sempre propõe. Pois é, tem um texto, não sei nem se é um texto ou se eu tenho ele aqui para te encaminhar, caso você não conheça essa história, mas eu gosto muito de contar sobre intolerância, ao mesmo tempo a diversidade e o encontro a partir da consistência, a história do Elie Wiesel, né, que é um escritor importante, criou uma instituição importante, né, de defesa também das vítimas do Holocausto, mas o encontro dele com um escritor cristão Nobel da literatura, o François Mauriac, ele um jovem judeu, logo pós-guerra, trabalhando para um livro não, um jornal, né, judaico, e vai entrevistar sobre literatura justamente aquele escritor empedernido cristão, e tudo que ele conversa, não sei se você conhece essa história, tudo que eles conversam Não naquela conheço. sala, aquele jovem, aquele homem Nobel de literatura, tudo que aquele Nobel fala é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus. E o Elie Wiesel ali com 25 anos ouve, chega uma hora ele não aguenta, ele levanta e fala assim, não dá. Tudo que você fala é isso, tudo que vocês têm para falar é isso. É a morte de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é a tortura de Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. E aqui pertinho de vocês, tantos milhões de crianças, vocês não falam deles. Enfim, ele ficou, porque ele guardava uma dor muito grande, claro, né? Tinha perdido a família. E vai para o corredor. E aquele velho homem já, com a sua autoridade, vai atrás dele e fala, volta. E aí eles se sentam na sala, uma história muito bonita. E eles ficam um tempo em silêncio, esse cara chora e fala para ele, conta. Ele fala assim, não tenho que contar. Aqueles votos de silêncio que muitas famílias judaicas, né, fizeram, né, para não visitar a dor. Ele falou assim, não, você vai me contar. E falou, e você vai escrever. E aí ele escreveu o livro à noite, que foi um prêmio político, criou uma grande instituição, né, o Elie Wiesel, e ficaram amigos até o fim da vida do François Mauriac, aí, no começo dos anos 70. Então são histórias de encontros assim, às vezes são crenças, são forças que a gente combina, mas elas não estão passando por cima do princípio. É simplesmente a crença de um caminho de outro, mas Claro. são oportunidades. Você falando comigo, me veio essa história, né, que eu gosto Sem muito. dúvida. Não, e sempre se você respeita o outro, né? Porque eu Isso. acho que as pessoas polemizam muito, hoje em dia se polemiza tudo, né? Agora, eu acho que tem que ficar claro de que a paz é um anseio, né? A gente pode justificar várias coisas, mas assim, você sempre tem um anseio pela paz, e qualquer povo quer viver em paz, né? E eu acho que não é diferente agora. Então, isso é fundamental. Eu acho que os pensamentos, você tem como acolher os pensamentos, mesmo que eles sejam antagônicos aos seus, eles não precisam gerar ofensas ou gerar guerras, né? Eu acho que a gente tem que ter esse anseio, né? Que às vezes as pessoas esquecem, né? Fica uma coisa muito belicosa já no trato das pessoas. Não estou nem falando de guerra, estou falando do dia a dia nosso, Não, né? a gente vem perdendo muito na história humana queimando livros, né? Pois é, né? Toda vez que se Não, queima livro, a gente está ferrado, né? Não dá, né? a gente não está lendo um livro que a gente quer reproduzir aquelas mesmas histórias de preconceito, de dor, mas a gente precisa visitar quem esteve ali perto ou quem contou sobre aquilo, que é um jeito da gente não repetir, pelo menos, algumas histórias terríveis, ou ter consciência de como é que foram construídas os pilares da civilização que a gente vive hoje, o que tem de errado também a gente consegue entender e quem sabe, elaborar essa... Bom, o teatro oferece isso para a gente, para tirar a gente um pouco Sem da dúvida. realidade cega, né? Que a E gente graças a vive. Deus, eu acho que o teatro está retomando o seu lugar, entendeu? Isso na minha opinião. Eu acho que pode ser que tenha gente que discorde, mas eu acho que a gente passou uma época difícil na pandemia, né? Onde era impossível até a gente estar presente no teatro, os atores se viraram com peças É, online, com o público, não é. sei o quê. Mas hoje em dia eu acho que a gente está com uma temporada teatral muito Sim, pujante, muito e forte, com e o público. público, e com o público. Então eu acho que o público nunca esteve assim
não é que nunca esteve, mas o teatro sempre volta, né? Ele tem Sim, essa força, né? Então você eu tenho vê. visto assim peças incríveis, tenho me deliciado assim com o teatro e como ator, fico muito orgulhoso dos meus amigos, dos meus colegas que estão fazendo espetáculos muito importantes, muito importantes. E assim, a gente também produziu um espetáculo para entretenimento o ano passado, né, que foi um musical, dirigido pelo Jarbas Homem de Mello, e que chamou Acordei Cantando, que era uma Sim. brincadeira assim com uma peça que a gente chama de peça de casal, né? É. Então acho que você vai mesclando coisas, né? Você vai tentando fazer. Tem outros espetáculos que a gente está também orçando para crianças, depois para monólogos. Eu acho que é Pô, assim, é um deve ser. eterno, é um constante fazer e que bom que é assim. Pô, parabéns aí por sua atividade, eu fico admirado de ver a sua vitalidade aí e também feliz em ver, acompanhando muito o movimento dos teatros e nesse final do ano, esse começo de ano, estou vendo esse ano, estou vendo o público, tenho frequentado também lugares e é uma alegria mesmo ver essa movimentação, é uma indústria É uma importante. indústria, sim, uma indústria que precisa de subsídios, é bom deixar isso claro, né, porque as pessoas falam assim, mas então por que isso, porque aquilo? Olha, teatro precisa de subsídios. Eu me lembro que eu falei isso aqui da vez anterior que eu vi, É, e eu falo sempre isso para o público, assim, em geral. Mas quando você for ao teatro, você gosta do teatro? Então você vai ao teatro, você veja quanto você pagou no ingresso, conte quantas pessoas tem na plateia, multiplique esse valor e veja que aquela é a arrecadação total daquele dia, para pagar todo mundo, para pagar os atores, o teatro, o aluguel da luz, o aluguel do som, a montagem, a desmontagem e o escambau, entendeu? Então, quer dizer, o teatro precisa de subsídio. Se o teatro vivesse só de bilheteria no Brasil, ele não tem viabilidade. não, mas Quer eu dizer, queria uma peça ou chamar. outra teria, mas a maioria não teria viabilidade. O teatro precisa de patrocínio no sentido governamental, porque isso está errado quando as pessoas falam assim, tal empresa patrocina o espetáculo. Patrocina coisa nenhuma. O patrocínio é uma renúncia fiscal. Quem está patrocinando é você, é o governo, através do seu imposto, entendeu? Quer dizer, quando a empresa fala que está patrocinando, ela, na verdade, está patrocinando numas, porque ela Isso. escolhe a peça e abate aquilo do seu imposto de renda. Então, quer dizer, isso que eu quero deixar bem claro, assim, sabe? O teatro, as artes, tem que ser uma política governamental. E não é teta nenhuma, porque já está mais do que provado de que todo o dinheiro investido no teatro volta, e volta muito com juros. Para fora, todo o bem que faz volta em grana. Cada real investido em cultura voltam 3. E isso é Isso. fato, é provado. Entendeu? Não Isso. é eu que estou falando, isso é fato. Não, isso eu ia chamar atenção para isso, que é uma indústria, assim como a gente defende, às vezes, é a Isso, empregabilidade com claro, desoneração, é o sem dúvida. incentivo que o agro, que é essa indústria pujante, é claro, da semente até o nosso prato é um longo caminho, tudo é agro, então tem todo o incentivo, que é o maior incentivo que a gente tem, todos os setores industriais têm isenção daqui e dali, descontos. E E quando a gente tem, fala em uma lei para as artes, tem quase 10 milhões de trabalhadores, né, que movimentam a economia na indústria das artes, seja música, show, teatro, noite, cinema, tudo isso é isso aí. Um volta três, então quer dizer, circula uma e tem, riqueza ali E que ajuda. tem auditoria sim. Não pense o público que não sabe como se faz uma produção, que não existe auditoria. A auditoria é ferrenha. Você, para poder prestar contas de um espetáculo, é um processo bem burocrático e tem que ser, porque está se lidando com dinheiro público, entendeu? Então você tem que ter responsabilidade para aplicar e tal. O que não tem auditoria é algumas prefeituras que contratam lá o cara, falam, vou botar o cara para cantar no meu comício aqui, É, isso sem é edital, isso, sem lei, sem nada. Isso é isso. dinheiro da prefeitura, isso não E- tem auditoria É, nenhuma. Agora, quando o dinheiro do cara caixa. usa uma lei de incentivo, olha, assim, tem N etapas até o É cara isso. conseguir isso, né? A gente precisa entender como uma indústria do ponto de vista da produtividade, é isso aí que gera riqueza, vai para o PIB, aquele negócio, olha, quando o país está bem, a cultura vai bem. Agora tem uma coisa muito legal, né? Quando
quando o país está mal em todas as fases, a cultura não para. É o que você falou, tem o ator fazendo monólogo sozinho, sem grana, tem o cara na praça fazendo show, tem o cara na rua, tem o cara na festa. Ele está Não, e a sempre a entregando. periferia hoje em dia É, tem coisas fantásticas, não só no teatro, mas artes plásticas, músicas e a parte de musical, shows. É incrível a força da periferia, a gente se surpreende, né? Com a é quantidade isso. e a diversidade assim, dos Bom, artistas. vamos voltar assim para fechar. Então, Um Simples Judeu em breve vai estar em cartaz. Não tem uma data ainda, mas aí depois você me Tem passa. sim, Já tem a data? eu tenho para te dizer em primeira mão. Ah, que eu sabia. Eu vi só a chamada, assim, o teaser. Vai ser na Então, Unibis, o parceiro do Unibis ali exatamente. durante um tempo. A Unibis, para quem não conhece, né, é uma instituição cultural, mas também uma instituição educacional, beneficente, que auxilia muita gente e tal, ligada assim à cultura judaica, e nos acolheu muito bem. Eles têm vários espaços, né? Eles têm espaços na Barra Funda e alguns outros espaços. Um espaço cultural deles, que é a Unibis Cultural, fica na Oscar Freire, mas naquele trecho da Oscar Freire que é perto da Doutor Arnaldo, né? É um prédio lindo, um teatro lindo, e eles nos acolheram de uma maneira fantástica e fechamos as nossas primeiras apresentações para dia 1º de setembro no Opa, Teatro Principal da Unibis. Então, agradeço aqui já de público a Unibis e faço esse convite a todos. Mas é claro que agora eu preciso fazer isso acontecer financeiramente, para isso a gente tem a nossa vaquinha, o nosso bom, crowdfunding, tamo junto. tá bom? Tamo junto lá com você. É isso. E sempre aqui para, né, para ir depois chamando a atenção, mandando os links. Depois, quando tiver tudo andando ali, que já tiver na bilheteria, você já me passa para a gente, né, dar uma sustentada aqui em quem tiver Tá. afim, Aham. para encaminhar lá para o link Deixa eu fazer um jabazinho rápido, então. Faz aí. A gente já está com tudo meio estruturado. Então, assim, se você quiser seguir a peça no Instagram, é só você botar @um simples judeu que você vai parar lá. E a gente está fazendo o nosso crowdfunding através da plataforma benfeitoria.com. Então, se você entrar no benfeitoria.com e clicar lá o Simples Judeu, você também vai parar lá na nossa plataforma e vai, se quiser, vai poder comprar cotas de vários valores. Você escolhe o valor que você quiser a partir de R$ 80, e todas as cotas dão direito a ingressos, e a nossa estreia Isso é aí. dia 1º de setembro na Unir. 6. Agora, o Ripa, como eu também, como ele é um ator, é locutor, ele também é uma voz da publicidade, uma importante voz da propaganda. Sabe, essas histórias que conta de empresas, ou filmes de lançamento, ou comerciais de rádio e TV, ele também é um integrante do Clube da Voz, dos locutores de publicidade. E Sem além de dúvida. tudo, se alguém fala assim, eu preciso de uma voz, Ripa, sua voz se encaixa para a minha história aqui. Aí ele está lá também disponível também para atender a empresas, né? Que é isso que a gente Com faz usando esses certeza. recursos. A gente faz um convite agora também para os dois, né? Porque eu e o Irineu, né, somos locutores do Clube da Voz, e o repertório do Clube da Voz, junto com os nossos outros colegas e colegas do clube, está lá no clubedavoz.com.br. Então, se você quiser ouvir o Irineu com essa voz maravilhosa que Ó, ele tem, é só você entrar lá no Clube da Voz, clicar Irineu Toledo, e eu sou o Ricardo Ripa. Então, nós temos o nosso repertório lá, né, é colocado isso no aí. site do clube. É um lugar fácil de achar a gente. E é muito É a legal melhor também esse trabalho que a gente faz para empresas, né? Para organizações. As empresas têm É uma histórias, né? A delícia, maneira como delícia, elas contam. É muito, muito legal isso, é uma delícia. fazer parte do time ali de tanta gente que está também fazendo a sua obra todos os dias, né? Trabalhando. As empresas têm histórias bacanas, né? A gente às vezes esfria, tá só vendendo o produto, não. As empresas hoje estão com um discurso também muito ético, né? De muitas propostas, né? Com sentido aí, e a gente está sempre ajudando a verbalizar esses novos discursos das empresas, o que é muito bacana. Ripa, sempre um prazer ter você aqui, já que a gente não se encontra para tomar aquele vinho. Pelo menos aqui a gente pode conversar e falar um pouquinho e você contar dessas novidades. Espero que você sempre tenha essas novidades e você sempre tem para vir aqui compartilhar com essa turma aqui do Feliz Dia Novo. Então já sabe, hein? Dia 1º de setembro
Teatro Nibes, em São Paulo, Um Simples Judeu, com ele, um monólogo, Ricardo Ripa, o Ripa. Obrigado. Obrigado você, Irineu. Sempre um prazer enorme estar aqui com você, conversar com o seu público e com você, que você é um comunicador nato, que eu adoro e que, enfim, você sabe da minha admiração por você. Outro abraço, grande abraço. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.